Então vamos lá. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos, o pessoal da internet também. Agradecemos a colaboração, né, da presença sempre. E para iniciar os trabalhos da nossa tarde, nós vamos aqui fazendo dando alguns recadinhos, né, fazendo os nossos lembretes, dizendo da necessidade que a casa tem da arrecadação, né, dos alimentos aqui para as cestas básicas. As famílias atendidas só vão crescendo e a gente precisa desse auxílio. Eu não sei se eu tenho aqui uma lista dos alimentos. Tenho. Os alimentos que estão em mais necessidade, né, é leite em pó, óleo, arroz, feijão e açúcar. Então, quem quiser não, né, puder contribuir, porque querer a gente sempre quer, né, que possa fazer isso, que o endereço desses alimentos é certo e tudo é muito bem-vindo na casa. Nós vamos... deixa eu ver qual é o outro recado que tem aqui. Eu acho que tem um passeio, né, para a viagem de Sacramento. Ainda é em setembro, mas não custa nada, né, já reservar os lugares aí. Quem se interessar, por favor, procure algum dos dirigentes da casa para poder fazer a reserva, tá? Então agora eu vou convidando todos vocês a se acalmarem, né, a deixarem as preocupações um pouquinho de lado, serenarem aí os corações, os pensamentos, para que a gente comece a fazer a ligação com o plano espiritual, que desde há muito esteve aqui, né, preparando o ambiente para nos receber, que nós possamos interiorizar tudo aquilo que será dito na palestra de hoje e principalmente que a gente possa colocar em prática esses ensinamentos que são tão benditos e proveitosos. Que todos nós possamos sair daqui melhores do que chegamos e possamos ser assistidos como sempre somos em todos os momentos. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje é menos ansiedade. Ninguém é ansioso, né, gente? Ah, Maria Helena, imagina, não vale, viu? Seja bem-vinda, minha querida Maria Helena, que vai falar conosco hoje. Mais uma vez, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa Casa do Caminho, que a todos nos acolhe com muito amor, com muito carinho. Como a Renata disse, o tema de hoje é menos ansiedade. É extraído do texto do Momento Espírita. Ansiedade. Será que tem alguém aqui que não é ansioso? Às vezes a gente não pode ser, a pessoa às vezes não é ansiosa, mas a gente tem ansiedade, né? Então, ansiedade é uma espécie de uma defesa natural do nosso corpo. Então, nós sempre ficamos ansiosos. Por exemplo, eu fiquei ansiosa. Era meio-dia e meio. Falei, já que me correr, já fico ansioso para não perder, não chegar tarde. Para mim, será que vou conseguir estacionar fácil o carro até o estacionamento? Isso é uma ansiedade que todos nós temos, vamos dizer, uma ansiedade normal. Quem não as tem, acho que precisa até pensar um pouco, né? Como que estou tão desligado? Isso também não seria normal. Então, a ansiedade é uma defesa natural do nosso corpo, e é uma resposta biológica que nos prepara sempre para combater algum perigo, seja ele real ou imaginário. Então, nós já ficamos ansiosos com alguma coisa que vai acontecer. O problema maior da ansiedade é quando a ansiedade reside na parte imaginária dos problemas. Então, eu já começo a imaginar o que vai acontecer. Eu estou com um determinado problema. Então, eu já fico pensando que não vai ter solução aquele problema, eu já vou matutando na minha cabeça uma porção de coisa. E às vezes chega na hora e fala, puxa vida, eu fiquei tão nervosa, fiquei tão ansiosa e não deu em nada. Experiência própria.
Não vale a pena a gente ficar ansiosa. Eu passei há um mês atrás por um deslize do meu contador. A Receita Federal correu atrás de mim, me pegou, não teve solução. Aí minha irmã ficou assim, disse assim para mim: nossa, estou preocupada, tudo isso, o que vai fazer? Eu falei: o que vai fazer? Vamos confiar em Deus. Se tiver solução, tem. Se não tiver... Ela disse: se você dormiu à noite? Eu falei: olha, fazia tempo que eu não dormia tão bem. Vocês acreditam nisso? Eu mesma fiquei assim pensando comigo: como, perante um problemão desse, eu dormi bem. Sabe quando você dorme assim, picadinho? Você fica dormindo assim de hora em hora? Eu estava nessa fase. Deitava, dormia 11 horas, quando já sabia até o horário. 1 hora acordava, aí ligava a televisão, punha no automático, ficava mais um pouquinho. De repente, quando surgiu esse problema, eu acho que confiei tanto, pedi tanto para a espiritualidade que me ajudasse, que resolvesse da melhor maneira possível. E olha, dormi tranquilo. E no final se resolveu. Adiantava eu ficar me matutando, me desgastando, mas infelizmente nós temos isso dentro de nós. A gente fica ansioso, mesmo que a gente fala, não é por falta às vezes de fé, não é por falta de pedir, mas a gente lá no fundinho fica mesmo, né? Então a pessoa ansiosa lida normalmente o tempo inteiro com alguns problemas que às vezes existem só no reino da possibilidade. Pode ser que isso vai acontecer. Pode ser. O filho sai de casa, vai para uma balada à noite, a mãe passa a noite inteira acordada, ansiosa, na possibilidade que possa acontecer um desastre, que ele possa ser assaltado. Então já fica ansiosa por antecipação. Como diz o espírito de André Luiz, nós nos preocupamos. Isso todos, né? Principalmente mãe. E os dias que nós estamos vivendo atualmente são os dias de uma velocidade intensa. Vocês vejam, já é a metade da tarde. O tempo está passando. Então, os dias atuais são vividos numa velocidade muito grande. Por quê? Também por causa da tecnologia, né? Que nos coloca em contato com o mundo em questão de segundos. É só vocês pegarem um celular de vocês, clicarem, e vocês estão sabendo que está passando-se lá no Oriente, está passando na Ásia, na África, no mundo inteiro. Questões de segundos. E tudo isso vai nos deixando muito ansiosos. Antigamente, não tão antigamente, há uns 20, 30 anos atrás, a carta era o nosso meio de comunicação. Então, a carta demorava dias para chegar. Hoje, a carta não existe mais. A carta foi, como se diz, passou para mensagem. O telefone, eu me lembro que a mãe contava que quando o vovô colocou o telefone na casa, era aquele ainda no século passado, no começo, em 1920 por aí, de manivela. E precisava pedir a ligação para telefonista. E demorava ainda. Hoje, nada disso. Quando conseguia. E o meio também certo eram as cartas, né? Então, demoravam dias as cartas, às vezes até meses, as cartas, para chegar no seu destinatário. Hoje, em segundo, através de uma mensagem, a eletrônica, as conversas telefônicas também foram reduzidas a mensagens de textos, e bem como os dias longos de viagem, né? Principalmente as viagens do Brasil para a Europa, demorava-se, às vezes, não sei se fazendo-se escalas. Hoje, enfrentamos umas 10 horas de voo, nós chegamos na Europa. Não digo no Japão, né? Mas tudo foi bem reduzido. Então, o que acontece? Isso nos deixa também ansiosos, né? Dessa forma, nós vamos ficando cada vez mais sobrecarregados. Muitas vezes nós somos incapazes de enfrentar essas situações. Por quê? Essas muitas vezes nos geram medo, nos geram angústia, nos geram fobias, e cada vez mais
nós somos sobrecarregados de informações. Se nós pegarmos as nossas crianças de hoje, elas quando chegarem na nossa idade não vão estar assim, elas já estão, aquilo para ela já foi normal, a não ser que ainda a tecnologia avance muito mais, né? Porque elas já estão pegando uma tecnologia avançada. Eu vejo as sobrinhas netas lá em casa, tia, é aqui que aperta o botão. Eu falei, sua tia não entende de nada disso, minha filha, e me ensina. Mas tia, você não sabe? Ainda fico admirados de dizer que a gente não sabe, né? Não sei mesmo. Mexer no computador, se eu aperto um botão, que o bicho saiu fora do ar, quando chegam em casa do centro, eles fazem assim, tchum, arrumam para mim. Falei, calma, aperta aí, deixa eu escrever o que aconteceu. Aonde eu tenho que colocar o dedo depois, espera. Vamos com calma, porque senão eu não vou conseguir. Então, na outra pane, eu vou procurar o papelzinho lá que está a anotação para fazer. Então, nós tentamos, vocês não, que são bem mais jovens, acompanhar essa velocidade frenética que muitas vezes nos assusta. Entretanto, no meio de tanta tecnologia, muitas vezes nos falta paciência. Então a gente quer resolver logo aquilo, quero que aquilo apareça, não vai. Então nós vamos ficando ansiosos. E a ansiedade é como uma bactéria. Se instalou e para sair demora. Ninguém enxerga a aproximação da ansiedade entre nós. E só notamos a presença da ansiedade quando ela se manifesta de uma forma agressiva, ou seja, patológica, transformada em um transtorno. Então, todos esses transtornos que a gente vê aí na moda, né? É toque, é depressão, é isso, aquilo, são consequências, muitas vezes, da ansiedade, que se torna do mal psíquico para o mal físico. Não somos nós, dizemos assim, poucos, a viver uma vida intensa. A maioria de nós aqui, nós estamos sobrecarregados de compromisso. A não ser quem já tem a felicidade de estar aposentado. Porque quando a gente se aposenta, a felicidade existe. Digo de mão cheia. Diz assim, e quando você se aposentar, você vai achar falta da escola, você vai achar falta das crianças. Você precisa tomar cuidado, viu? Para você não cair numa depressão. Gente, eu estaria em depressão se eu estivesse trabalhando ainda. Estaria em depressão se eu estivesse trabalhando ainda. Com essa criançada de hoje, esperta, inteligente, muitas vezes mal criadas, né? Então a gente tem que aproveitar a felicidade. Então às vezes nós ficamos assim, estamos sobrecarregados de compromisso, de afazeres, sem estresse. Eu sempre falo, tenho que fazer a hora, se der tempo, eu vou. Se não der, eu não vou. A idade vai chegando, a gente vai ficando mais folgado. Então, a gente, inclusive, quando nós moramos sozinhos, eu falo, não sei se a gente se torna uma pessoa egoísta, egocêntrico, o que é? Tem hora para levantar, tomo café a hora que eu quero, almoço a hora que eu quero. Então, não dá muito para ficar ansioso. Então, quando alguém acelera um pouquinho, olha, a tal hora você tem que estar em tal lugar, tem que fazer coisa. Então, aí já dá um pouquinho daquela ansiedade de dizer, não, eu tenho que correr. Mas, do contrário, procurem fazer tudo com calma. Porque no momento que você faz as coisas com calma, você não se estressa, né? Então, nós sempre nos questionamos, meu Deus, será que eu vou conseguir cumprir aquele compromisso que eu tenho hoje no fim da tarde? Será que vai dar tempo? E se chover? E se o Vale do Anhangabaú ficar interditado? Está prevendo já, está ficando ansiosa por antecedência. Na hora, enfrenta a chuva. O que vai fazer? E o problema é que nós não conseguimos fazer isso. Nós sempre estamos ansiosos. Mas há um questionamento. Será que a ansiedade pode ter alguma relação com o lado espiritual? Então, se eu venho toda semana no centro, faço minha palestra, leio meu evangelho, faço o evangelho do lar, então eu não vou ficar ansiosa. Segundo Joana de Ângeles, a mentora do nosso querido Divaldo Franco,
A ansiedade, diz ela, que é uma psicóloga, pode-se dizer, né, já vem instalada em nossos genes. Então, nós, desde o momento, diz do Joana de Ângela, do encontro do corpo físico com o corpo espiritual, nós já estamos acarretado por problemas antigos de outras vidas passadas, quando pode ser que nesta vida eles se afloram. Então, a ansiedade, segundo Joana de Ângela, está nos nossos genes e nós trazemos de vidas passadas. Ela está lá dormindo, quietinha. Então, depende de nós se ela vai aflorar ou não. Então, acho que vive cutucando, aflorando todo mundo, né? Todo mundo traz e ela, numa ocasião ou outra, ela está aflorada. Agora, já o espírito de Emmanuel, falando de Emmanuel, segunda-feira, dia 2, foi aniversário natalício de Chico Xavier, hein? Do nosso querido Chico. Então, Emmanuel já nos alertou quando ele disse, abre aspas, se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que ele veio ao mundo não na categoria de trabalhar na tarefa santificante, mas por desespero e por remissão. Então, a ansiedade é algo maléfico. Ela adoece o espírito e, consequentemente, o corpo espiritual. Ela precisa ser levada como algo a ser tratado com atenção, porque muitos espíritos menos esclarecidos aproveitam do encarnado que vive ansioso e passa a fazer um transtorno da sua ansiedade. Então, ele vive atormentando e poderá influenciá-lo, agravando a situação com o objetivo único de fazer o mal. Nesse caso, um tratamento espiritual é fundamental, quando a pessoa se torna aquele ansioso constante, não ansioso dependendo da situação. Lembramos que, por algum fato, devido a um excesso de expectativa, a ansiedade é normal. Então, vocês vão dizer, puxa vida, a Marilena está falando que a ansiedade é um mal patológico, então não posso... Não, tem alguns casos de ansiedade que não são patológicos e são normais. Por exemplo, nós podemos considerar como ansiedade normal prestar um exame, que agora é a renovação de carteira e é prestar tudo exame novamente, né? Eu já pensei, puxa vida, vou ter que fazer exame, 50 e tantos anos que eu tirei carta, vou ter que passar por exame tudo outra vez? Ih, meu Deus do céu, como que vai ser? Falei, deixa quieto. Os nossos jovens, quando vão fazer um vestibular, já ficam ansiosos no preparatório. Entrevista de um emprego, nós ficamos ansiosos. A separação por um desencargo de uma pessoa amada. Quando nós aguardamos uma notícia ou uma resposta, nós ficamos ansiosos. Esse tipo de ansiedade é normal. Até tem um programa na GNT, Chegadas e Partidas. É um programa que eu gosto de ver. Não me lembro o nome da Astrid, isso. Ela está no aeroporto e ela vai andando e vai pegando aleatoriamente as pessoas, ou estão indo embarcar ou estão esperando alguém que chega. Todas aquelas pessoas estão numa ansiedade normal, né? Uma ansiedade, ninguém ali tem uma ansiedade patológica. Então você vê, às vezes, pessoas 5, 6 anos que o filho ou a filha foi morar fora do país e está voltando. Então aquela ansiedade de chegar, nós vamos dizer assim, mas tirando a palavra, ficaria melhor uma expectativa, né? A expectativa da pessoa está chegando é gratificante, então não é um mal. A ansiedade traduz, quando ela não é boa, uma desarmonia interior. Ela traz uma insegurança e uma insatisfação. A pessoa que é constantemente ansiosa não tem controle frente às situações a serem resolvidas. Não sabe se controlar. Principalmente porque essas pessoas vivem mergulhadas em problemas e esquecem que a providência divina
sempre esteve e continua a velar por todos nós em todos os nossos momentos. Então nós precisamos acreditar, ter fé que a providência está do nosso lado. Retornando à vida física, sob a proteção da tutela de Deus, nós reencarnamos, nosso Pai misericordioso nos provê de todas as nossas necessidades de acordo com o nosso merecimento. Então não adianta eu ficar pedindo, ficar ansiosa, dizer, Deus não me ouviu. Passado um tempo você fala assim, obrigada, meu Deus. Se tivesse acontecido, eu tivesse pego aquele emprego, eu tinha ido bater de frente com fulano, que é o chefe, eu não ia com a cara dele, e eu tinha sido mandado embora. Então foi até melhor assim. Então Deus, como a gente costuma dizer, sabe o que faz. E nós não sabemos o que pedimos. Então não vamos pedir com ansiedade aquilo. Será? Deixa, entregue na mão deles. Que ele provê tudo de acordo com as nossas necessidades. Por essa razão, é que Jesus nos aconselhou a que nós deixemos a cada dia as suas próprias necessidades. Então vamos viver um momento a cada dia. É feito aquela historinha que o senhor estava devendo para o compadre lá um dinheiro. E a esposa dele disse assim, eu já estou desesperada. Uma semana que eu não durmo, como que você vai fazer se até agora você não conseguiu dinheiro para pagar o compadre? Vou essa noite, ou mais uma noite que eu vou perder o sono. Ele falou, não, fica quieta, pode deixar que eu resolvo. Pegou o telefone e ligou para o compadre. Compadre, deixa eu te falar uma coisa. Eu não consegui o dinheiro, eu não juntei o dinheiro para pagar a dívida que tenho para você. Você vai ter que esperar mais um tempo. Tá, boa noite, desligou o telefone. Aí a esposa falou assim, e agora? E o que aconteceu? Ela falou assim, resolvi. Agora eu vou dormir, ele vai perder o sono. Eu vou dormir, quem vai perder o sono é ele. Então é assim, gente, vamos dar tempo ao tempo, vamos dando de acordo com as necessidades. Jesus se refere aos ansiosos, sendo aqueles que não confiam na providência divina, mas nas entrelinhas de Jesus, nos seus ensinamentos, ele destaca ainda que outro fator gerador da ansiedade é a falta de confiança em si mesmo, ou seja, na própria capacidade de realização. Então, vamos ver um jovem ansioso que vai prestar um vestibular, ele tem que ter confiança. Eu estudei, eu sou capaz, eu vou conseguir. E depende também muito de nós que temos filhos jovens, netos aí prestando vestibular, que não vai dizer, meu filho, você vai prestar medicina, é 100 e tanto por uma vaga, você não vai entrar. Eu no seu lugar nem prestava mais exame, eu já desistia. Gente, não é por aí. Então a chance está sendo dada. Você está estudando, confia, se for para o seu bem, você vai conseguir entrar. Então, gente, de tirar essa ansiedade do nosso jovem. Portanto, a ansiedade surge quando um desses fatores ocorre, ou seja, a falta de fé e a falta de confiança em si mesmo, ao mesmo tempo, porque está faltando confiança na providência divina, ou está faltando a confiança em nós mesmos. Só fica ansioso aquele que duvida. E a dúvida, gente, é uma incerteza que todos nós temos. Meu Deus, será que isso vai dar certo? Eu acho que não vai dar certo. Você já falou que não vai dar, então para que vai estar pensando? Já estou dizendo não vai dar certo, não fez aquela mentalidade. Não, já deu certo. Tenho certeza que vai dar certo. Você já está mandando a energia positiva, já está focando que aquilo vai dar certo. Será que eu sou capaz? Lógico que eu sou capaz. Todos nós somos capazes. Uns com uma capacidade maior, uma menor, mas todos nós somos capazes. Então, consequentemente, essas questões, essa dúvida gera ansiedade. Nós devemos ter em mente que nem toda a ansiedade é patológica, como eu disse anteriormente, né? Há muitas ansiedades que nos trazem alegrias, como eu já disse. Por exemplo, a chegada de um ente querido que está viajando, o nascimento
de uma criança na nossa família, de um filho, e atualmente, principalmente de neto, né? A chegada do neto, não tem coisa melhor. É perfeitamente compreensível que nós tenhamos essa expectativa. Logo, a ansiedade tem manifestações e tem limites naturais que são aceitáveis. A ansiedade sempre trabalha contra a estabilidade do corpo e da emoção. Jesus nos incita principalmente a ter fé, para que, à medida do possível, nós façamos a nossa parte, nós façamos a nossa responsabilidade frente a diversas situações que nos apresentam no dia a dia, e tendo principalmente confiança. Precisa ter confiança. Por quê? Porque no momento que você tem confiança, não adianta você não vai se exaltar, você não vai se descontrolar, você tem a sabedoria para refletir nessas ocasiões, é como um remédio. Então você reflete, você para, pensa, você vai ter paciência, não é ter paciência não, gente. Paciência a gente não tem. Quem não tem, nós não temos, nós perdemos, já perdi a paciência, ninguém perde aquilo que não tem. Nós devemos ter sabedoria. Então eu devo saber se aquilo realmente merece toda aquela minha preocupação ou não. Muitas vezes nós nos angustiamos com coisas que não adianta, nós não podemos modificar, não vai alterar. Frente a algumas situações, nós temos que entregar na mão de Deus. Por isso que eu digo, a gente tem que sabedoria. Será que aquilo vai ser bom para mim? Será que eu vou conseguir fazer frente àquela situação? Então, preciso saber, eu não vou conseguir modificar. Aquilo já está lacrado, já está sacramentado, como a gente costuma dizer. Então, não adianta que ele não vou modificar. Não vou ficar ansiosa por isso. Vou aguardar uma outra oportunidade e vamos deixar na mão de Deus. Porque Ele sabe sempre o que é melhor para nós. Podemos, portanto, rogar sempre a Deus, aos bons espíritos, aos nossos protetores, que nos auxiliem, principalmente orando e meditando sobre as lições que Jesus nos deu e todas as suas orientações que nós encontramos também dentro da doutrina espírita. Abramos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, vamos encontrar muita coisa que nos faz parar de ser ansiosos. O Espiritismo nos proporciona pouco a pouco, ensinando a nós dominarmos as nossas ansiedades, as nossas angústias, e que tantas vezes nos fazem sofrer. E sofrer, muitas vezes, não é preciso, não. Portanto, com fé, o entendimento de que Deus nos provê sempre, com todos os recursos necessários, nós conseguiríamos sempre manter a paz íntima. Eu me lembro que nós tínhamos em casa uma auxiliar, ela usava muito esse termo, ela dizia assim, a situação está difícil, mas eu não vou ficar preocupada não, Deus proverá. E proverá. Você conseguiu aquilo, eu não falei para a senhora, Deus proverá? Deus proverou mesmo para mim, eu consegui. Então, é a fé, é a confiança, não só nele, mas em nós mesmos. Devemos confiar na nossa capacidade. Nós somos capazes de enfrentar as coisas. Embora muitas vezes nós não compreendamos o porquê desta ou daquela situação, nós devemos fazer sempre a nossa parte, com a certeza que nunca nós estamos sozinhos. Se Deus nos concedeu mais uma oportunidade de reencarnar, é porque Ele confiou em nós, porque Ele sabe que nós temos capacidade para aguardar, sempre esperançosos, a vitória que virá. Então, se nós estamos aqui, não estamos à toa, não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui para vencer todas as vicissitudes, todas as controvérsias que aparecerem no nosso dia a dia. Por isso, tenhamos sempre a consciência tranquila de ter feito tudo o que estava a meu alcance. Então, sempre tenha a consciência tranquila. Tudo que eu fiz de acordo com o eu podia, utilizando o melhor recurso do que eu dispunha. A providência divina se encarregou de me amparar.
E eu fiz aquilo que era possível. Agindo com fé, agindo com confiança, nós vamos perceber que nos dias mesmo acelerados e intensos que nós vivemos atualmente, não há por que não nós desenvolvermos e desencadearmos aflições desnecessárias e inúteis. Então, diz assim, relax, como diz os jovens por aí, deixa andar, vamos aguardar o amanhã. Hoje é um dia, amanhã será outro. E sempre o dia de amanhã é melhor do que o de hoje, né? Com a mente tranquila, orando e vigiando, nós teremos sempre aqueles recursos terapêuticos e a paz necessária para nós enfrentarmos todos os desafios naturais da nossa vida. O texto em estudo, Menos Ansiedade, tirado do Momento Espírita, ele encerra dizendo, esclarecendo a seguinte maneira: o mestre de Nazaré nos prometeu que não nos deixaria sós. Ele sempre esteve e permanece conosco na condição de pastor das nossas almas. O sol sublime que nos ilumina as nossas vidas nos dias, todos os dias. Então, que Jesus continue nos iluminando, que Jesus continue permanecendo conosco, não somente hoje, mas amanhã e sempre, para que nós possamos confiar nele e confiar nos espíritos protetores que estão sempre nos auxiliando e, principalmente, confiarmos em nós. Eu sou capaz, eu posso, eu sou filha de Deus perfeita e posso cumprir com a missão a qual eu fui incumbida. Eu me incumbi de vir acertar aqui. Então não adianta, meus irmãos e minhas irmãs, nós estarmos ansiosos por alguma coisa que nós muitas vezes não vamos resolver. Deixamos na mão de Deus. Ele vai resolver da melhor maneira possível. Então ansiedade, muita ansiedade, nos leva a fobias, nos leva a doença, dor de cabeça, problema estomacal, mal-estar, tontura, labirintite, que é um dos sintomas da labirintite, é a ansiedade. Então vamos dar tempo ao tempo, vamos ter calma e principalmente confiança, que nós nunca estamos sozinhos. Como diz o próprio texto, Jesus está sempre conosco. Para estar conosco, nós precisamos estar com os nossos corações abertos e receptivos, para que Ele possa adentrar nos nossos corações. Se não adianta fechar as portas têm que estar constantemente abertas. Que assim seja. Eu peguei já minha aguinha, deixa eu tomar um golinho de água. Bom, gente, agora, depois de tanto esclarecimento, né, chegou o momento de poder participar, alguém fazer uma pergunta, um questionamento, uma colocação, fiquem à vontade. Nossa, a água está com Vamos ver gosto quem que vai começar. Está com gosto de éter. De éter? É? Nossa! Éter a minha água. Já pensou? Puro. Eu falei, meu Deus, eu não mexi em álcool, não mexi. Será que é o álcool ali do lado? Não ia pegar o cheiro. Não. É gosto de éter. Bendito alguém seja. Gostaria? Então. Estava precisando de um éter. Eu estava precisando de um éter. Alguém gostaria, gente, de fazer uma colocação, falar alguma coisa? Não? A quarta-feira, assim, ninguém puxa. Ninguém nada. Todos os alunos estão. Oi, querida, seja bem-vinda. Obrigada. Então, hoje a palestra foi justamente para mim, lógico que Não, às vezes tem um lugar que a gente vai, que a gente ouve, meu Deus, foi para hoje eu estava precisando ouvir isso, né? Tava porque eu estou na ansiedade. Você viu, foi bom para mim. Para parar e pensar, né, minha querida? Aí a gente fica assim, será que vai dar errado? Será que vai... Esquece. Meu Deus. É verdade. Na hora que chegar, meu coração começa. Tem que taquicardia, né? Antes de acontecer. E às vezes as coisas se resolvem de uma maneira tão clara que a gente diz assim, puxa vida, por que eu me estressei? Por que eu me ansiei tanto por aquilo e no final não foi nada daquilo que eu esperava? Exatamente. Então, por isso que Jesus disse, tenhamos confiança. Oremos e vigiemos. Nós nunca estamos sozinhos. Nunca. E isso eu senti que nessa presença
É. Aquela. Aquele na orelha direita fala uma, a esquerda fala outra, né? Persistir. Então, eu acho que é por aí mesmo. Agradeço. Muito bom. Muito obrigada, minha querida. Fala, meu amor. Boa tarde. A gente tem ouvido sempre falar que as nossas encarnações são planejadas de acordo com o nosso merecimento e tudo mais. Mas tem uma prece, acho que é da serenidade, que a gente fica pensando, né? O que eu posso mudar? O que eu tenho que aceitar? E eu não lembro bem, mas ela diz assim, que a gente tem que ter forças para ir atrás. Força para aceitar aquilo que não pode ser mudado, né? E serenidade para aceitar aquilo que você recebe. Sabedoria. Sabedoria. É sempre a sabedoria. Sabedoria para distinguir uma coisa da outra. E é isso. E viver um dia de cada vez. O problema é paciência, não é paciência não, é sabedoria. Isso eu aprendi. Que eu fui uma vez, passei por um plantão e eu pedi que eu queria tomar uma série de passos e que eu precisava de paciência. A atendente falou, uma paciência não, menina, minha irmã. Você precisa de sabedoria. Entender o que está passando, a situação que está, para você entender. Senão a paciência não se tem. Como diz Divaldo, ninguém perde aquilo que não tem, né? Perder a paciência. Ninguém perde a paciência, ninguém tem. Ninguém perde aquilo que não tem. A gente pode ter um pouco de tolerância, né? Mas paciência. Paciência não. Mais alguém, gente? Eu quero falar sobre. Fala, lindinha. Falando em ansiedade, eu acho que uma das pessoas mais ansiosas que eu já conheci na vida é minha mãe. Ela tem 86 anos, então nós passamos a vida falando que ela sempre estava vivendo o problema lá na frente. E isso, gente, não é benéfico para ninguém, né? Porque, como a Marilena disse, as coisas se resolvem de um jeito ou de outro. Né? E você perdeu todo a sua energia, né? Você desgastou Se desgastou. para uma coisa que já estava solucionada. Então, assim, o que não tem remédio, Remediado está. O ditado é certo. Então, se é algo que tem solução, um problema que tem solução, a gente consegue resolver. Se não tem solução, você aceita, né? Tem a sabedoria de aceitar e encarar aquilo. Então, é bem complicado. E eu vivenciei isso de muito perto, né? E procurei fazer as coisas de um jeito muito diferente. Então, hoje, eu não chego a ser a pessoa que a Marilena falou assim, aquela que não liga pra nada, né? Isso não. Mas essa ansiedade, essa coisa de ficar vivendo, não consegui dormir, gente, nada atrapalha o meu sono. Me desculpa. Que ótimo, Não, que felicidade. nada. Eu tenho um filho de 25 anos, você falou, a mãe que sai, eu vejo as minhas amigas, ficam naquela neura, mas vai acontecer, aquela que é neurótica, acontece tudo com o filho dela. Porque ela já transmitiu o pensamento, Exatamente. ela já mandou a energia. A energia já foi, então a gente precisa confiar em Deus. Então você reza, né? Tem uma oração, quem tem filho na idade que está mais difícil, chama oração da maçaneta. É um pouco grande e eu não consigo lembrar. Mas é muito linda essa oração. Então quem conseguir achar na internet, dá uma procuradinha, porque é isso mesmo. Então não adianta, a gente precisa confiar, né? Acima de tudo, em Deus, porque o restante já está pronto para nós, né? É isso aí. Obrigada. Então, mais uma vez, obrigada a todos. Espero que ao sair daqui, cada um saia um pouquinho menos ansioso do que chegou e que nós possamos aproveitar esses ensinamentos que foi nos dado através de mensagens espíritas, de ensinamento de irmãos, e que nós possamos ter mais daqui para frente mais tranquilidade no nosso dia e reflitamos antes de ficarmos tão apreensivos, tão ansiosos, porque realmente não vale a pena. Fiquem com Deus, Deus os acompanhe e até uma próxima, se Deus quiser. Deixa eu acabar de tomar o meu Gente, não concordo. Até o copo tá cheirando. Tá vendo? Obrigada, viu, Maria Helena? Bom, meus queridos, depois de tanto aprendizado, de tanto esclarecimento, né, essa troca de experiências, que é tudo tão proveitoso, nós vamos agora reservar esse momento para fazer uma doação do sentimento mais puro que nós temos, que é o nosso amor. Então nós vamos, através das nossas vibrações, doar amor àqueles irmãos nossos que estejam necessitando. Então que essas energias positivas do bem e tão recheadas de carinho cheguem até aqueles irmãos que estão estagiando na dor física,
quer em leitos de hospitais, quer em suas residências, em casas de repouso, que todos eles sejam amparados e protegidos. Vamos lembrar também daqueles irmãos nossos que nesse presente momento passam pela falta de um lar físico para morar. Então, que esses irmãos que não têm mais uma moradia continuem sendo amparados e protegidos. Que essas pessoas bondosas que levam o alimento do corpo e da alma continuem fazendo isso. Que seus protetores estejam sempre a postos para poder fazê-los entender que essa missão é difícil, mas vai passar. E vamos também endereçando essa vibração de amor para o nosso planeta e em especial para o nosso país, que tem passado por situações difíceis por conta da transformação, desse período de transição. Que as pessoas concentrem as suas energias positivas para que tudo de melhor aconteça para todos nós. Somos um povo trabalhador, precisamos resgatar a honestidade de ponta a ponta, do Oiapoque ao Chuí. E que nesse momento a espiritualidade esteja presente para nos auxiliar nessa empreitada. E para encerrar, eu gostaria que as nossas vibrações chegassem para que todos os pedidos solicitados ali na caixinha de entrada fossem atendidos. Muita paz para todos vocês, que nós possamos ter um restante de semana maravilhoso e que todos nós possamos chegar em casa em paz e com saúde. Que assim seja, graças a Deus. Agora a gente vai